Jesus viveu a experiência humana. Eu tentei abrir aqui no celular da minha esposa, porque esse celular meu aqui, às vezes você vai botando a mão e ele fecha. Aí ele volta lá no começo da lição. E os irmãos vão ter um pouquinho de paciência aí. Se alguém tiver um celular bom aí, para me emprestar aí, melhor. Então, eu aceito aqui poder estar fazendo esse momento aqui. Está escrito assim no texto áureo. E percorria Jesus a Galileia, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todos os enfermos, as enfermidades e molestias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Verdade prática. O Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes. Eita glória, ó. Deus é o Deus da resolução. Deus abençoe o irmão Lucas. O Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com pessoas e era conhecido dos vizinhos. Olha, falamos da viúva, hein? E moradores de Nazaré, onde fora criado. Glórias a Deus. Jesus viveu a experiência humana para edificar-se com nossas fraquezas e vencer o pecado a partir da nossa própria natureza. E ao assumir um corpo, sentimentos e limitações, ele estabeleceu um caminho de redenção e provou que é possível a humanidade aproximar-se de Deus. Os principais propósitos teológicos para essa vivência incluem compreensão, empatia por ter sentido dor, fome, cansaço e tristeza. O nosso Deus, aleluia, Jesus Cristo veio teve uma vida social para poder passar tudo aquilo que ele passou por mim e por você. E nesse momento que Deus se entregou, que ele deu a vida dele por mim e por você, ele passou por muitas coisas, aleluia, que o ser humano também passa hoje. A gente passamos por luta, a gente passamos por dificuldade. Jesus Cristo também teve o seu momento de luta, teve também o seu momento de dificuldade, porque se ele veio, aleluia, ser como nós, ser humano, ele também teve ali o seu momento de dificuldade. E a maior dificuldade que Jesus Cristo teve aqui na face da terra foi quando ele estava ali carregando aquela cruz do Calvário. Foi quando ele estava ali sofrendo pelos meus pecados e pelos seus pecados. E Jesus Cristo não precisava de passar nada daquilo ali por mim e por você. Mas ele passou por amor a mim e por amor a você. Para poder mostrar para você que ele, mesmo sendo um ser humano como nós, ele teve que passar por tudo aquilo ali para poder mostrar para nós que ele passava por dor, por luta, mas ele ia vencer. E muitas das vezes nós também passamos por lutas, por dificuldade, e nós achamos que nós não vamos conseguir, que nós não vamos vencer. Mas nós sabemos que o maior que está conosco do que o que está no mundo. E quando Jesus Cristo veio ali interagir com as pessoas, ele teve amigos, ele teve vizinhos, ele teve pessoas ali que andavam com ele. E eles viram as maravilhas que o nosso Senhor fazia. Eles viram as maravilhas que Deus fazia. Como o filho da Jane leu aqui, que ele falasse ainda, adivinha alguma coisa boa de Nazaré? O que Jesus Cristo disse para aquele homem? Vem e vê. Adivinha alguma coisa do Brasil para Portugal? Aí a gente fala, vem e vê. Porque quem trouxe você para cá, para essa terra, foi Deus. Foi Deus que conduziu você. Aleluia. E aí é possível a humanidade aproximar-se de Deus. Os principais propósitos teológicos para essa vivência incluem compreensão, empatia por ter sentido dor, fome, cansaço, tristeza. E ele entende
Exatamente que passamos e tornamos-se um medidor capaz de compadecer de nós. Redenção de pecado. Como ser humano, ele enfrentou o pecado e a morte para que, através da sua obediência, a humanidade pudesse ser perdoada e reduzida à liberdade. Olha o que Jesus Cristo passou por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui na casa dele, dando glória, dando aleluia. Ele passou cansaço, ele passou coisas ruins, ele teve muitas coisas também na vida dele, que ele não precisava de passar, mas ele passou tudo aquilo ali, para poder ser o quê? Um exemplo, poder ser um exemplo para nós, porque muitas das vezes, a gente quando estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, a gente já pensa em parar, a gente já pensa em desistir, mas Jesus Cristo não pensou em parar, ele não pensou em desistir, porque ele sabia que se ele não fizesse aquilo ali, hoje nós não estaríamos ali. O inimigo tinha feito, aleluia, cirandado sobre a nossa vida, mas ele entregou-se por nós, porque ele sabia que hoje você está aqui na casa do Senhor. Nós estamos aqui, se me falha a memória, acho que em 15 pessoas, mas já é o suficiente para poder dar glória e dar aleluia para o Senhor, porque muitas das vezes tem pessoas que falam assim: eu não vou dar estudo para 2, 3 pessoas, eu não vou pregar para 2, 3 pessoas, mas quem está aqui, aleluia, foi escolhido por Deus nessa noite para poder ouvir a palavra. Quem está aqui foi escolhido por Deus para poder aprender a palavra do Senhor. Aprender, aleluia, que Jesus Cristo deu a vida por mim e deu a vida por você. Um exemplo de vida, como mostrou na prática, como possível viver uma vida retidão e obediência. Você tem que ser obediente ao Senhor. Como eu li aqui na viúva, ela foi obediente à palavra daquele homem e Deus providenciou na vida dela. Quando você é obediente na palavra de Deus, Deus te abençoa. E naquele momento ali que Jesus Cristo, a obediência ao Pai, o amor ao próximo, enquanto o ser humano sujeitava às tentações, aprofunda-se nos significados e nas passagens bíblicas que detalham este propósito, consultando os estudos teológicos disponíveis numa canção nova, na formação ao artigo flexível no portal da IHU. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou ler mais a leitura bíblica em classe, porque Salomão já leu. Nós vamos para o tópico 1. Vamos para a introdução aqui. O presente lição aborda a perspectiva da experiência humana da pessoa de Jesus Cristo. Nosso Senhor teve uma vida social em que ele interagia com pessoas de toda sorte, iniciando em Nazaré. Tinha todo tipo de gente ali naquele local. Tinha todo tipo de gente ali naquela cidadão ali, naquela cidade ali. Mas Jesus Cristo interagiu com todas aquelas pessoas. E eles, se sabendo falar, sabendo interagir, e Jesus Cristo sempre saía por cima, porque muitas das vezes os fariseus queriam pegar Jesus Cristo de formas ali, mas Deus, aleluia, é soberano, Ele é sábio, aleluia. Aqui no Conselho de Educação não precisa. Tópico 1, aqui. A experiência humana no ministério de Jesus. Os debates com autoridades religiosas, os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética e os principais morais e as responsabilidades civis que temos. Os fariseus, o nome vem do hebraico husim, que significa separados, porque não concordava com os saduceus. Definiam a tradição acima da Escritura. Mateus 15, 3 ao 6. Estamos lá então em Mateus,
capítulo 15. Aleluia. Mateus capítulo 15, versículo 3 ao 6. Está escrita assim a palavra do Senhor. E ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgride a vós também amoldando mandamentos de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldizer ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós disseis: qualquer que disser ao pai ou à mãe a oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. Assim invalidastes pela vossa tradição mandamento de Deus. Aqui Deus está ensinando que nós temos que honrar os nossos pais, temos que honrar o nosso pastor, temos que honrar os nossos irmãos, aleluia, na igreja, para que nós também sejamos honrados. Porque nós sabemos, aleluia, que quem honra o teu pai e tua mãe, a Bíblia mesmo fala que acrescenta mais os seus anos de vida na face da terra. E muitas das vezes tem muitos filhos que não honram teus pais, que não honram tuas mães, que nem esses fariseus. Esses fariseus aqui não honravam o nosso Senhor. Esses fariseus aqui, eles não honravam o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles debatiam com o Senhor. Eles faziam coisas que eles achavam que eles estavam certos. Mas ele estava totalmente errado pelas palavras de Deus, pelas escrituras do Senhor. Os fariseus, eles achavam que eles eram os melhores. Os fariseus, eles achavam que eles eram o bom. Mas quem é o melhor, quem é o bom é o nosso Senhor, que ensina a palavra correta, que ensina a palavra certa. Os fariseus ensinavam do jeito que eles achavam que estava certo, mas eles não estavam, aleluia, fazendo conforme Deus queria que eles fizessem. O fariseu era separado e dividido, e os fariseus dos judeus, e os saduceus. Jesus censurou o fariseu, e Jesus chamou o fariseu, sabe de quê? De hipócrita. Chamou aqueles homens de hipócrita e de sepulcro caiado. Por quê? Porque eles não estavam ensinando aquilo que era da palavra do Senhor. Como eu disse, eles achavam que eles estavam, como se diz na palavra, abalando, mas eles estavam fazendo coisas erradas. Eles não estavam ensinando corretamente a palavra de Deus. E a separação do estado religioso eram, em ambos, Sinédrio tomaram-se alvo das críticas de Jesus, Mateus 22:15. E o apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, a qual pertencia antes de sua conversão, era mais severa seita judaísmo. Atos capítulo 26, versículo 5. Pode ler, irmã Margarete? É Margarete, né? Mariné. Aleluia. Atos 26, 5. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiseres testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião vive fariseus. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia, por esta presença, ó Rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se
coisa incrível entre vós, que Deus ressuscite os mortos. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos príncipes dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Aleluia. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecidos demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia o rei vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo-nos todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para que te por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecereis ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aleluia. Paulo teve um encontro com o Senhor, porque Paulo, ele estava com as suas vistas tampadas. Ele perseguia os homens de Deus, ele tinha o prazer de pegar as pessoas que cultuavam, que nem nós estamos aqui, para poder matar, para poder judiar. Mas naquele momento ali que ele foi, nesse dia, para poder buscar mais pessoas, mais cristãos, o que aconteceu? Ele teve um encontro com o Senhor, ele teve um encontro com Deus. E qual foi esse encontro que Paulo teve com Deus? Ele viu uma voz falar: Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem é esse que está falando? Sou eu, Paulo, a quem você persegue. Então, se as pessoas estão perseguindo a igreja, se as pessoas estão perseguindo você, cristão, está perseguindo quem? A Deus. E naquele momento ali, que Paulo teve aquele encontro com o Senhor, ele já foi uma nova criatura, uma nova pessoa. Ele já não era mais aquele homem rude, já não era mais aquele homem incrédulo, já não era mais aquele homem que perseguia os servos do Senhor. Ele foi uma nova criatura. E naquele momento que ele teve aquele encontro com Deus ali, o que aconteceu? Ele teve que ir até uma cidade na rua chamada Direita, que lá Ananias ia orar por ele. Mas naquele momento ali, creio eu, que quando Deus falou para Ananias que ele ia orar por Saulo, ele falou: ei, logo esse homem mata, esse homem é ruim. Mas Paulo já tinha sido transformado. Paulo já tinha sido uma nova criatura, uma nova pessoa. Ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Tem certas pessoas que estão na casa do Senhor, irmã Adriana, que estão dizendo que é evangélico, que estão dizendo que é crente, que estão dizendo que é pastor, que ainda não teve esse encontro com Deus. Por que eu quero dizer isso? Porque ele teve esse encontro com Deus. Porque quando acontece qualquer coisa com você já quer revidar. Acontece qualquer coisa com você já quer fazer
também com aquela pessoa. Mas Paulo, quando ele teve um encontro com o Senhor, os pessoal, quando pegaram Paulo, que prenderam ele, o que Paulo ficou? Manso. Estava ali, ó, preso, naquela prisão. Ele foi uma nova criatura, ele foi uma nova pessoa. Mas quando ele estava ali ouvindo aqueles fariseus, o que ele fazia? Ele ia atrás dos servos do Senhor. Porque aqueles fariseus, eles eram terríveis. Você viu o que fizeram com Jesus? Eles eram danados, os fariseus. E tem muito fariseu na terra hoje ainda. Tem muito fariseu dentro da casa do Senhor. Tem muitas pessoas ainda que não acreditam no seu ministério, não acreditam no Deus que você serve. Muitas das vezes você vai pregar para a pessoa na rua aí, eles falam que esse Deus não existe mais. Esse Deus já morreu. Não sabem eles que o nosso Deus morreu sim, mas a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. E ele está aqui, aleluia. E ele está também na destra do Pai dele, esperando aquele grande dia para poder vir buscar a noiva. Qual é a noiva? Que é você, a igreja, a qual o inimigo persegue. Aleluia, glórias a Deus. Continuando aqui, no B. Os saduceus, o nome vem de Sadoc, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, 1 Reis 2,35, até pouco antes do surgimento desses grupos, era como um fariseu, uma facção dentro do judaísmo, e alegavam aceitar apenas 5 livros de Moisés, Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjo, espirituais, nem nas ressurreições. Os fariseus não acreditavam em anjos, não acreditavam na ressurreição. Sendo que no terceiro dia o nosso Deus ia ressurgir. E o que Deus fez? Para poder mostrar para eles que ele era Deus. Ele foi lá e mandou o quê? Lázaro para poder vir para fora. Lázaro estava o quê? Morto. Já tinha o quê? 4 dias que Lázaro estava morto. Deus falou assim, Lázaro, venha para fora. Eles viram com os olhos dele. Mas eles não queriam acreditar, eles tinham que a mente tampada. Era que nem eu antigamente. As pessoas pregavam a palavra de Deus para mim, eu não queria acreditar. Há 27 anos atrás, eu não queria saber de Deus. Eu falava, não quero saber disso. Mas no dia que eu tive um encontro com o Senhor, como Saulo teve, eu fiquei aqui, uma nova criatura. Eu sei que eu preciso de mudar muitas coisas em mim ainda. Mas um pouco que eu já aprendi, aleluia, é suficiente para poder mostrar para aquelas pessoas que a minha vida foi transformada, porque Jesus Cristo transformou. Eles não acreditavam em anjos, nem em ressurreição. E rejeitavam demais livros antigos. Testamento, muitos deles eram sacerdotes, exigiam fortes influências no sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus. Inimigos mortais de Jesus. Eles procuravam acusar o nosso Deus de qualquer maneira. Eles procuravam, de qualquer jeito, pegar o nosso Senhor. Eles eram, aqui a Bíblia está falando, a palavra de Deus está dizendo que eles eram inimigos mortais do Senhor. E uniram-se os fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos, a fim de somar força em matarem a Jesus. Estava planejando matar o nosso Deus. Estava planejando alguma coisa para poder pegar o nosso Senhor. Eles são tão terríveis, tão sujos, que naquele momento que Maria Madalena foi pega, quem foi que foi ali acusar Maria Madalena? Os fariseus. Foi lá falar, Senhor, essa mulher foi pega em ato de adultério. A Bíblia fala, na palavra lá de Moisés, que ela tem que ser apedrejada. E Jesus Cristo, um homem sábio, um homem puro, viu que aqueles homens ali era terrível, que aqueles homens ali gostavam de apontar a vida das pessoas. Tem muitos fariseus aí apontando a minha vida e a sua vida. O que Jesus Cristo fez? Simplesmente escrevia no chão. E eles ali, acusando aquela menina de ato de adultério. Agora eles levaram a mulher até o Senhor, em ato de adultério. Agora, quem era que estava adulterando com ela?
Será que era um fariseu? Um sacerdote? Porque só levou a mulher. O homem não levou. Aí Jesus Cristo, que é sábio, vira para aquele tolo e fala: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E Jesus voltou a escrever. E quando Jesus levantou a sua cabeça, onde estão os seus acusadores? Aonde estão os fariseus que ficam acusando a sua vida? Não vejo nenhum. Vai e não peques mais. Não tem jeito. Eles tentaram de todas as formas pegar o nosso Senhor. Mas não tem jeito, aleluia. Nosso Deus, Ele é sábio. Ele é puro. Ele é inteligente. Aleluia. No ser, os herodianos eram apoiadores da dinastia de Herodes. Uma espécie de mangateiros buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instruídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. E discurso de Jesus também incomodava. Formaram o conselho com o fariseu e com os propósitos de matar Jesus, assim livra-se dele. Marcos 3:6. Estavam associados ao fariseu na questão do tributo. No Mateus capítulo 22, versículo 16, Marcos capítulo 12, versículo 13. E a vida social religiosa de Jesus, o mestre, participava de uma vida social intensa. E a escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro, Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. João 1, 43 a 46. E os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos vizinhos perantes como Zacarias, Isabel e os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Mateus 26, 37. Da Galileia, Mateus 1, 19 e 20. E o marido da Salomé, Mateus 27, 56, Marcos 15, 40. Irmã de Maria, mãe de Jesus, João 19, 25. Lucas escreve em desenvolvimento físico, mental de Jesus, que crescia estatura em sabedoria, Lucas 2, 40 ao 52. E ele interagia com a pessoa independente de sua condição social e espiritual, publicanos e pecadores, e os fariseus e a mulher pecadora, a mulher samaritana. João 4, 9, 15. Foi a mulher a qual eu falei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Capítulo 3 aqui está assim: as características propósitas do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerada pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal, comum, como qualquer bebê. Lucas 2, capítulo 6 até o 7. Irmã Adriana, pode ler? Capítulo 2, versículo 6 ao 7. 6 e 7. Vai trabalhar já. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Aleluia. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aleluia.
Ele veio, como eu falei no começo, como ser humano. E como ser humano, ele o quê? Tinha que ser gerado. O Espírito Santo escolheu quem? Maria, para gerar o nosso Senhor, o Salvador. E naquele momento que ele estava sendo gerado ali no ventre de Maria, teve um momento que ele tinha que vir ao mundo. E nesse momento ele veio como de quê? Um bebê. E ele sofreu, chorou, sentiu angústia e sentiu também sono. A que a Maria está fazendo ali agora, dormindo, sendo abanada pela mãe. E por que Jesus teve que vir por uma virgem? Porque ele é santo. Porque ele é o nosso Criador. Ele é o nosso, aleluia, Criador dos céus e da terra. E por isso que o Espírito Santo veio até a Maria, para poder gerar o nosso Salvador, gerar aquele que ia sofrer por mim e por você, gerar aquele que ia passar por humilhação, gerar aquele que ia passar por luta, gerar aquele que ia ser sofrido, machucado, gerar aquele que ia ser humilhado, gerar aquele que, em vez de dar água, deram vinagre, gerar aquele que levou aquelas chibatadas por mim e por você, gerar aquele a qual colocaram uma coroa de espinho, gerar aquele a qual deram soco, cuspiram nele, gerar aquele, aleluia, que hoje está aqui conosco. Aleluia. Então por isso que ele veio como ser humano. E os fariseus tentavam de todas as formas condenar o nosso Senhor. Mas eles não conseguiram. Porque o nosso Senhor, aleluia, ele veio para poder passar por aquilo ali. E eles pensaram, quando eles colocaram Jesus na cruz do Calvário, que tudo tinha acabado. Eles pensaram, quando eles crucificaram o nosso Senhor, não tinha mais jeito. Que nem estava escrito aqui, que eles não acreditavam nem em anjo, nem em ressurreição. Eles, quando viram Jesus Cristo na cruz, eles falaram assim, agora está acabado, não vai ter mais bagunça aqui neste lugar. Mas não sabendo eles, que Jesus Cristo não era nenhum bagunceiro. Jesus Cristo não era nenhum bandoneiro. Jesus Cristo era o Salvador, era o Criador. Não sabia ele que Jesus Cristo estava ali para sofrer por mim, para sofrer por você. Não sabiam eles, aleluia, que aquele momento que nosso Jesus Cristo estava ali, era pela essa nação que hoje se encontra. Mas Jesus Cristo estava ali. Deram uma coroa de espinho, bateram nele como ser humano, machucaram ele, maltrataram ele, e ainda por cima colocou do lado de 2 salteadores. E além de tudo, aquele mesmo povo que viu Jesus Cristo fazer maravilhas, aquele mesmo povo que viu Jesus Cristo fazer proezas, aquele mesmo povo que viu Jesus Cristo curar, foram o mesmo povo que naquele momento falou assim, crucifica, crucifica, solte Barrabás. Mas tudo aquilo ali aconteceu, igreja, porque foi permissão do Pai. Quando o Pai permite acontecer alguma coisa, não tem jeito. Ele permite, mas Ele dá ação. Ele permitiu que Satanás tocasse em Jó, mas falou, não tira a vida dele. Tirou tudo que Jó tinha, só não tirou a sua vida. Foi permissão de Deus. E Deus deu tudo em dobro para ele. Muitas das vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, que a gente fala que é o inimigo, é o diabo, não. Às vezes é Deus permitindo, para ver como é que está a sua fé, a minha fé. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E naquele momento ali, que Jesus Cristo veio como uma criança, ele cresceu, foi humilhado, maltratado. E aí um salteador teve a audácia de ficar falando, já que tu és Deus, desce dessa cruz, faz um milagre agora, você não fez um monte de milagre, você não é Deus, faz um milagre que eu quero ver. O outro virou e falou bem assim, esse homem nada fez para merecer isso, nós merecemos, ele não merece. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aí Jesus Cristo, no seu momento de dor,
no seu momento de luta ali, ele ainda virou e falou assim: ainda hoje tu estarás lá comigo no paraíso. É muito amor, igreja. É muito amor no coração de um homem sofrer tudo aquilo ali, por amor a mim, por amor a você. E hoje, por causa de pequenas coisinhas, a gente quer sair da casa do Senhor. Hoje, porque você não tem uma oportunidade, você quer sair da casa do Senhor. Hoje, porque você não pode louvar, você quer abandonar já esse Senhor. E Ele, por amor a mim, por amor a você, bem como ser humano, sofreu, para que hoje nós estivéssemos aqui, na casa dEle, dando glória, dando aleluia. E no final, você vai ver, e você vai cantar: vai valer a pena. Valeu a pena servir a esse Deus. Porque Paulo, aleluia, ele era covarde, ele maltratava. Mas no final ali, Paulo falou, aleluia, morrer para ele era o que? Lucro. Olha, coisa mais linda. Morrer para ele era lucro. Porque ele estava o quê? Em Cristo Jesus. O homem que perseguia foi perseguido, mas Jesus Cristo o libertou. E ele ganhou muitas almas para o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Ele teve fome, sede, cansaço. Mateus 8, 24. João 4, 6, 19 e 28. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto, como qualquer pessoa, mas ressuscitou no terceiro dia, passando pelo ardor de morte. 1 Coríntios capítulo 15, 3, 4. Ainda como um homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Lucas 4, do 1 ao 14, José Jailson, lendo em nome de Jesus. Aleluia. A tua presença, aleluia. Obrigado, ó Deus, aleluia. Oh, glórias a Deus. Louvado és o teu santo nome, Senhor, aleluia. Aquilo que eu tenho foi o Senhor que me deu, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias. Ao fim dos quais teve fome, disse-lhe: então o diabo: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevou, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, dizendo o diabo: dar-te-ei todas estas autoridades e a glória destes reinos, porque ele me foi entregue e dou a quem quiser. Portanto, se prostrares e adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele cultuais. Aleluia. Então levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque escrito aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentará o Senhor teu Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Jesus Cristo, no seu momento que ele estava ali em jejum,
de 40 dias e 40 noites. Quando completou os 40 dias que o nosso Senhor se encontrava no monte, o diabo veio até ele para poder oferecer pão, oferecer tudo isso aqui, se Jesus Cristo já é dono de tudo. E Satanás, ele é terrível. Aí depois ainda vai lá e manda Jesus Cristo subir e pular de cima daquele local ali. Aí Jesus Cristo fala assim: não tentais vosso Deus. Porque Jesus sabia que quando Satanás saísse dali, daquele local, quem ia alimentar ele eram os anjos do Senhor. Quem alimenta a sua vida é os anjos de Deus. Quem alimenta a tua casa são os anjos do Senhor. Quem está guardando os seus esposos nesse momento, trabalhando, é os anjos do Senhor. Quem está guardando o seu lar nesse momento são os anjos do Senhor. E quando Satanás saiu dali, os anjos veio servir ao nosso Pai, ao Deus Todo-Poderoso. E Jesus Cristo se alimentou e fortaleceu a sua carne. Porque de 3 anos a 3 anos e meio, ele ia ser condenado. Mas ele subiu ao monte e conversou com o Pai. Glórias a Deus. Eu peço à irmã Marinete que abre Mateus 13, por favor. Certeza. Tendo Jesus saído da casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. A outra caiu na boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e a outra em 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhe falas por parábolas? Ele respondeu, disse-lhes: Porque a vós é dada conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, porque aquele quem tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que não tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendem com o coração, e se convertam, e se os cure. Mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem.
Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejam ver vós vedes, e não viram, e ouviram o que vos ouvis, e não o ouvirão. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmos, antes é de pouca duração. Mas chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro produz 60 e outro 30. Glórias a Deus. Parábola que o Senhor deixou para nós, aleluia. Os fariseus não acreditavam. Os fariseus duvidavam. Essa parábola aqui fala da mostarda, que é fora, e do fermento, que é do lado de dentro. O fermento, quando você bota ele a mais, o que acontece? Assim eram os fariseus. Eles eram inchados. Eles se achavam. Eles se achavam que eles eram melhor que o nosso Senhor. Aí Deus manda essa parábola aqui. Eles ouviam a palavra de Deus, escutavam a palavra de Deus, mas não davam crédito para a palavra do Senhor. Eles achavam que eles eram maior do que o nosso Deus. Eles achavam que Jesus Cristo não era o Filho do Rei. Era o nosso Salvador. E eles eram o quê? Como um fermento. E se inchavam em qualquer momento. Glórias a Deus. Gálatas 5:9, irmão Jailson. Aleluia. Glorificado é o teu nome, Senhor. Gálatas 5:9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha aí. Amém. Um pouco de fermento, mas o que? Levanta toda a massa. Se você for fazer um pão, você tem que ter a medida correta, a medida certa. Vão ficar daquele jeito. Se você botar mais, ele vai ficar inchado. Como eu disse, assim eram os fariseus. Assim são muitas pessoas aí fora que se acham melhor do que eu, melhor do que você. Assim são muitas pessoas que sobem no púlpito do Senhor e acham que é melhor do que eu, melhor do que você. Assim são pessoas que na hora do dízimo e da oferta quer mostrar o cartão dele para poder dizer que ele é melhor do que eu, melhor do que você. Mas Deus se agradou do que a viúva deu. O que ela tinha? Simplesmente uma moeda. E Deus se agradou. E muitas pessoas se acham inchado, com muito fermento. Sobe no púlpito, se eu não cantar, não é um culto. Não sabendo ele. Se ele não louvar, Deus usa a irmã Marinete. E Deus usa a irmã Marinete para poder louvar. Mesmo que a irmã Marinete fale assim, mas eu não sei louvar. Deus vai lá, instrui e dá o dom a ela. Ela vem aqui e louva. Deus não quer ninguém aqui em cima inchado, não. Deus não quer ninguém aqui em cima inflamado, não. Deus quer pessoas usadas pelo Espírito Santo. Deus quer pessoas usadas aqui pelo poder de Deus. Deus quer pessoas usadas aqui para poder trazer a palavra para aquele que está necessitado de ouvir. Deus quer pessoas que vêm aqui para poder falar de Deus, para poder falar do Todo-Poderoso. Vai ter pessoas, aleluia, que quando chega aqui em cima, quer falar, é difícil,
quer falar pentateuto, ele plá e blandecou. Ei, fala fácil. É tão simples. Jesus era simples. Ele era simples. Ele explicava, ele subia num barco e falava do amor simples, pregava tão simples. Ele subia em cima de uma rocha, pregava e falava assim: mas Senhor, tantas pessoas, e agora como é que vamos alimentar? Ele falou assim: tem um menino aí com 5 pães e 2 peixinhos, vamos alimentar essa multidão. Olha o que Deus fazia, os milagres. Não precisa você chegar aqui em cima e falar: hoje eu vou subir em cima daquele púlpito, eu vou fazer o escarcéu, você vai ver como é que vai ser. Chega aqui e não sai nada. Sepulcro caiado, não sai nada. Aí faz um esboço, chega aqui, se atropela todinho no esboço, porque não é aquilo que Deus quer. Deus quer comida fresca. Porque quando aquele povo estava no deserto, Deus dava a comida, era fresca. Quando aquele povo estava no deserto, Deus dava a água, era fresca. É comida fresca. Deus não quer teologia, Deus quer palavra. Aleluia. Glorificado és o teu nome, Senhor. Glórias a Deus. As Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas em Jesus. Relato da sua infância enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectualmente, espiritual, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus aos homens. Se não me falha a memória, era com 12 ou 13 anos. Jesus Cristo já estava no meio dos homens lá, ó, que falava que era isso, que era aquilo outro. Ele já estava lá, creio eu, ensinando a eles a palavra de Deus, ensinando a eles como tinham que servir ao Senhor. Muitas das vezes tem uma criança, a criança fala uma coisa para a gente não presta atenção, mas é Deus usando aquela criança para falar para você. É Deus usando ali uma criança para poder passar uma mensagem para você. Mas às vezes a gente não damos crédito, porque o vaso de casa não tem honra. Às vezes o vaso de casa está passando para você uma profecia de Deus, tipo assim: isso é da carne, eu vou lá na irmã Adriana, a irmã Adriana é cheia. Aí chega lá, sabe o que acontece? A irmã Adriana está vazia, não tem nada. Aí acontece, sabe o quê? Como aconteceu com Saul. Foi procurar lá a endemoniada lá. O que aconteceu? Falou que era para ele ir para a guerra e queria vencer. Samuel já estava morto, ó. Há muito tempo que Samuel estava morto. E Saul foi procurar que demônios. Tem muitas pessoas que saem da casa do Senhor e vai procurar o que? Não. Candomblé, na casa de macumba. Lá não tem nada para poder te oferecer. A Bíblia fala que esse mundo é jaz do maligno. Nós temos que estar na casa do Senhor, porque é aqui que é o meu socorro, é aqui que é o seu socorro. Jesus Cristo, aleluia, estava com aqueles homens ali, aprendendo ali, aleluia, o que o pai dele estava falando. Ele não estava no momento na frente da Netflix, sentado tranquilo de perninha cruzada, tomando um suco. Ele não estava assistindo um futebol, fla-flu. Ele estava onde? Aprendendo a palavra de Deus. Tem momento que você tem o privilégio de poder aprender a palavra de Deus. Você vai assistir um filme, eu vou assistir um filme, eu vou assistir uma série. Aí você vai naquela série, aí vai uma a uma, quando você vai ver, você está ali às 6 horas na frente daquela televisão. E a palavra de Deus está onde? Lá no canto, empoeirando. Jesus Cristo, ele sendo sábio, ele sendo todo poderoso, ele estava lá junto com aqueles homens, aprendendo a palavra do pai dele. E aonde é que você aprende a palavra de Deus? É aqui, ó, na casa do Senhor, no dia do estudo. Eu falei: Senhor, eu não tenho nada para poder falar para os irmãos, eu não entendo nada ali naquela palavra ali, naquela revista ali. Mas eu creio que eu acho que eu me saí bem. Aleluia. Eu creio que eu pedi a ele, eu falei: Senhor, vai na frente, porque de mim eu não tenho nada para oferecer para os amados irmãos. Aleluia. Aqui, ó, a resposta a esta pergunta, sim, não apenas é possível como aconteceu no tempo do espaço, teólogos meio ortodoxos, olha, estou falando até ortodoxos, meu Deus, hein? Pensadores do século 21, fortemente, sabe, mosca? Influenciados por, esse aqui não dá para falar não, ainda não, Caio, disseram que a pergunta é impossível a responder logicamente, porque a fé é um propósito ilógico
E poder ser vista somente pelos olhos da fé. Em anos recentes, teólogos liberais negaram a realidade da encarnação, alegando que é muito e não é verdadeiro em nenhum sentido objetivo. Deste modo, eles consideram um absurdo a declaração de que Jesus Cristo era plenamente Deus e plenamente humano. Fecha aspas. Abre aspas. Como tanto a Bíblia como confissões históricas, Cristo, fecha aspas, afirma, amplie mais o seu conhecimento, lendo a Bíblia e estudo Apologia Cristã, edita pela CPAD 1892. Aleluia. Como não vai acreditar que nosso Deus não é Deus? Como não vou acreditar que o meu Deus não é Deus? Olha só, ao mesmo tempo que nós estamos aqui, 2 lá, 6 comigo. Em 6 pessoas aqui, tem mais lá dentro. E Deus está aqui. Deus está lá onde os pastores estão em reunião. Deus está lá no Japão. Está no Brasil. Está agora no seu lar, guardando o seu lar. Está guardando o presbítero Ismael. Aleluia. Como ele não é um Deus? Ele é tão Deus que Nicodemos também era um fariseu. Mas Jesus Cristo, de longe, já tinha visto Nicodemos. Jesus Cristo, de longe, já sabia que você ia vencer. Já sabia que você ia conseguir. E quando Nicodemos falou, quem está vindo aí é Jesus, subiu naquela figueira braba. Jesus falou assim, Nicodemos, desce, que eu já te vi. E foi até dentro da casa daquele homem. E o que aquele homem era? Ladrão, salteador. Mas quando ele encontrou com Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez na vida dele? Modificou a vida daquele fariseu. Porque ele falou, sabe o quê? Senhor, tudo que eu tirei do teu povo, eu vou devolver. Devolverei tudo, Senhor, ao teu povo. Aí o que Jesus Cristo disse? Hoje chegou salvação nessa casa. Quando você se entrega para Deus, aleluia, Ele cuida de mim, cuida de você. Quando você fala assim, Deus, toma conta para mim. Se você fala assim, Deus, toma conta do meu filho, deixa Deus cuidar. Não bota sua mão não, porque Ele cuida. Mas se você botar a mão, você já vai atrapalhar. Ele fala assim, você mandou cuidar, agora você está botando a mão, está atrapalhando tudo. Deixa eu cuidar, deixa eu fazer. Eu tenho 2 filhas no Brasil. E eu falei, Deus, está nas tuas mãos. Cuida para mim, Senhor. E tem 3 aqui comigo. E eu falo, mesmo assim comigo, aqui eu falo, Senhor, cuida para mim. Cuida do Calebinho, Senhor. Cuida da Sofia. Cuida da Alessandra, que é especial. Verdadeiramente ela é especial. Porque ela é especial para mim e mais ainda para Deus. Cuida da minha esposa. Cuida do meu lar. Cuida de tudo, Deus. Porque se esses homens falam que o Senhor não é Deus, eles não sabem o que é, aleluia, passar por uma luta, por uma prova e ser aprovado. Deus é Deus. Em todo momento, Ele sempre vai ser Deus. Amém, igreja? Eu agradeço esse momento que eu passei aqui com vocês. Eu agradeço por o irmão Mauro, com o pastor Mauro, ter me convidado. Eu fiquei feliz, fiquei alegre e triste ao mesmo tempo, igreja. Você é mentiroso não. Porque na hora, o coração dispara e você fala, eu não tenho aquela jogo de cintura do diácono Alex, do nosso presbítero Ismael, que creio eu que está assistindo pela internet. Eu não tenho esse jogo de cintura deles. Eu falei, Senhor, me ajuda. E Ele ajuda. E eu agradeço a Ele por tudo. Agradeço ao meu pastor também, que ele me ligou, mandou mensagem hoje para mim. Falei, estou lá. A irmã Jane mandou mensagem para eu poder fazer o momento ofertório. Estou aí.
Irmão Jailson mandou mensagem para mim, faz para o amanhã? Estou lá. Se Jesus me levar, eu estou. Porque quando a gente faz para Deus, você vê que quando eu entrei aqui, eu falei, nossa, não vou, essa igreja aqui de pessoas granfinas, eu não vou fazer nada aqui. Não vai dar para mim fazer nada nessa igreja, mas eu vou ficar aqui no meu cantinho sentado. Você estava lá no final. Aí o pastor conversa daqui, conversa lá, descobriu, mandou a gente louvar, descobriu o talento do louvor, falou, opa, aí estamos aí, ó. Muitas das vezes, a gente mesmo atrapalha o nosso ministério. Muitas das vezes, a gente mesmo tampa a chamada do Senhor. A gente atrapalha a chamada de Deus. Deus quer o Jailson aqui, ó. Cheguei ali, a irmã Adriana, pai, o evangelista chegou. Mas ele continuou na fé. Fez a abertura do culto, ficou bonito, aleluia. Deu uma tremedeira no microfone, pulou um versículo, mas é bênção, aleluia. Primeiro dia é sempre assim. Eu, quando preguei a primeira vez, o microfone pulava mais que tudo. E eu achei que Jailson saiu bem também. E nós estamos aqui, igreja. Quando o pastor não estiver, estamos aí para poder servir a esse Deus. E eu agradeço essa rica oportunidade e volto o microfone para o pastor Jailson para dar a oração e o término, aleluia, do culto, em nome de Jesus.